Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia, irmãos. Vamos começar a aula da escola dominical. Vamos fechar os olhos então para orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti nessa manhã para aprender a respeito das Suas Escrituras, aprender a respeito da Sua palavra, da Sua verdade, Deus. O Senhor tem visto como nós temos estudado a respeito de Ti, do Espírito Santo, de Jesus, do Pai. Senhor, abre os nossos olhos e nos ensina a entender essas coisas. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos como o Senhor guardou todo o seu povo na história da igreja. Nós vemos como o Senhor guardou todo o povo de Israel, na verdade, também. Deus, que através desses estudos o Senhor nos ajude e o Senhor nos guarde também dos erros, das heresias, do entendimento errado a respeito do Senhor, Deus. Abra os nossos olhos, então, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa confissão de fé, lá no capítulo 2, nós vamos ler de novo a parte do verdadeiro Deus. Do verdadeiro Deus. Diz assim: cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis, que na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em toda a perfeição divina, e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. Então a gente já tem lido isso aqui há alguns dias. Nas últimas aulas, só um momento, Pastor Danilo, acho que eu esqueci de pôr para gravar lá no fundo. Nas últimas aulas, a gente viu a respeito da Trindade no Antigo e no Novo Testamento. Então a gente viu como Deus se manifestou. Jesus, por exemplo. Nós vimos também sobre a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Então, esses assuntos eu acredito que já estão bem claros, que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, que o Pai e o Filho, eles existem desde a eternidade. Nós vimos muitos versículos sobre isso também, e vimos também da importância da Trindade, como é um assunto que a gente não pode negociar. É um assunto que a gente não pode deixar de acreditar, vamos dizer assim. Então, eu acredito que não tem necessidade de bater mais nessa tecla. Agora, é importante a gente ver como as pessoas erraram sobre a Trindade na história da igreja. Como as pessoas nos tempos antigos e até hoje vêm tendo entendimentos errados sobre a Trindade. E aqui eu separei várias heresias que surgiram tanto na igreja antiga como nos tempos mais atuais, para nós vermos. E eu não queria que você ficasse preocupado em anotar tudo isso, em entender cada uma delas, em guardar na mente, porque são muitos erros, são muitas coisas. Então não dá para guardar isso tudo. O importante é você conseguir ver que surgiram vários entendimentos errados a respeito de Deus, conseguir enxergar como pessoas pensaram diferente a respeito da divindade de Jesus, por exemplo, a respeito do Espírito Santo, da Trindade, como várias pessoas pensaram de maneiras diferentes, mas não precisa guardar cada um dos nomes aqui, e nem guardar também as distinções de um movimento para outro. É mais para a gente ver como que isso já teve polêmicas na história e como isso já afetou a igreja muitas vezes também. Então vamos começar aqui. A primeira heresia que surgiu no cristianismo
a respeito da Trindade foi uma heresia chamada modalismo. Isso aqui foi bem no começo da igreja cristã. Essa doutrina da Trindade, irmãos, provavelmente foi a que durou mais tempo de discussão na história. Ela começou por volta do ano 200 e só terminou perto do ano 700. Então foram quase 500 anos discutindo a respeito se Jesus é Deus, se Jesus é homem, se ele é Deus e homem ao mesmo tempo, se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa e não são. Então foi muito tempo que a igreja passou discutindo isso. E o primeiro erro que surgiu foi o modalismo. Como o nome já diz aqui, modalismo. Eram pessoas, um monge começou com isso, chamado Sabélio. Então, às vezes, também chamam essa heresia de sabelianismo. E ele dizia que Deus ele tinha 3 modos de se manifestar diferentes. Que Deus ele é uma só pessoa, mas ele se mostrou para o mundo de 3 maneiras diferentes. Então, ele era o Pai. E depois, quando chega na época do Novo Testamento, ele desce do céu na forma do Filho. E depois que ele morre na cruz, ele vem para a igreja na forma do Espírito Santo. E Sabélio, ele usava uma analogia aqui dos atores lá do mundo romano, da Grécia também. Eles tinham muitos teatros. E ele dizia que uma mesma pessoa poderia representar vários personagens ao mesmo tempo. Ele pegava uma máscara e colocava, ele era uma pessoa. Então ele saía do palco, trocava de roupa, colocava outra máscara e era outra pessoa. E ele dizia que com o cristianismo é mais ou menos assim com Deus. Ele vai e coloca a máscara de pai e aí ele sai. E aí ele volta para o cenário agora com a máscara do Filho e depois com a máscara do Espírito Santo. Então foi o primeiro erro que a igreja antiga teve que enfrentar aqui. Essa heresia foi condenada no Concílio de Roma. Eles disseram assim: anatematizamos ou condenamos todos aqueles que seguem o erro de Sabélio, os quais dizem que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Então, isso aqui foi condenado. Hoje ainda tem algumas igrejas, até evangélicas, que seguem isso. Nos Estados Unidos tem a Igreja Pentecostal Unida, que é uma denominação que é adepta ainda dessa visão a respeito da Trindade, e também os Testemunhas de Jeová ainda pensam bem como esse homem pensava aqui. A segunda heresia que surgiu chamava subordinacionismo. E eles diziam, como o nome diz aqui, que havia uma subordinação na Trindade, que existia uma ordem de importância, que o Pai ele era superior, ele era maior do que o Filho, ele era mais importante, que Jesus ele era menos importante do que o Pai, e o Espírito Santo ele era ainda menos importante do que o Pai e do que o Filho. Então, aqueles que criam e defendiam isso aqui, nessa subordinação, eles não queriam dizer simplesmente que Jesus ele tinha uma autoridade, ele tinha que honrar o Pai dele, ou que o Espírito Santo ele tinha funções e ele deveria honrar o Pai e o Filho. Não é isso que eles queriam dizer. Eles queriam dizer realmente que um era menor do que o outro e que os outros eram maiores, mais importantes. Vocês vão lembrar aqui que a gente usou a figura do casamento, por exemplo, que na visão bíblica, diante de Deus, nem o homem nem a mulher são mais importantes diante de Deus. Só que o Senhor colocou a responsabilidade para o homem de exercer a autoridade. Se nós fôssemos aqui fazer uma comparação na visão desse homem aqui, dessas pessoas que criam nessa doutrina, é como se o homem, na verdade, ele fosse sim mais importante do que a mulher fosse inferior ao homem. Então, nós vemos onde eles erram aqui. É colocar que Jesus ele era menor do que o Pai, que o Pai era mais importante do que o Filho. Então, esse foi o segundo erro. O terceiro erro, e esse aqui foi muito grave, na igreja antiga, foi do arianismo. Esse aqui, irmãos, foi um dos principais erros e lutas que a igreja cristã enfrentou
lá no começo do cristianismo da igreja. Isso aqui chegou quase, por muito pouco, a não extinguir toda a igreja cristã e fazer com que caísse num erro total. O arianismo veio com um homem chamado Ário. Ele era presbítero da igreja de Alexandria e ele começou com uma ideia lá ensinando que Jesus ele era apenas uma criatura. Ele era a criatura mais importante do universo. Ele era aquele que se distinguia de todos os outros, mas ele ainda era uma criatura. Ele não era uma pessoa igual ao Pai, divino igual ao Pai. Então ele dizia o seguinte: teve um momento em que Deus criou Jesus, e a partir de Jesus ele criou todas as outras coisas. Ele tem uma frase famosa que ele dizia assim: houve um tempo em que o Filho não era. Então ele dizia, houve um momento, houve um tempo na história em que o Filho não existia. Então Deus, o Pai, ele foi lá e criou Jesus. E a partir de Jesus, ele criou todas as outras coisas. E aqui eles tiveram uma discussão muito grande por duas palavras gregas. Uma se dizia homoúsios, que significa que Jesus ele é da mesma natureza do que o Pai, e a outra homoiúsios, que Jesus é de uma natureza semelhante ao do Pai. A diferença dessas duas palavras aqui é só uma letra, um i, e em grego era um iota, que eles chamavam. E aí ficou muito famoso, algumas pessoas diziam que nessa época aqui, um i dividiu o mundo inteiro cristão, porque apenas por uma letra, pessoas se colocavam de um lado, de outro, tinham muitas disputas, e aqui estavam envolvidos muitas vezes brigas políticas, porque alguns bispos que não eram tão bons assim, que não tinham uma vida tão correta, às vezes eles iam lá e pulavam para o lado ariano, e ali eles conseguiam, adotando a doutrina deles, um certo apoio para fazer práticas erradas. Então, o arianismo foi algo que colocou a igreja em muito perigo. Jerônimo, o homem que traduziu a Bíblia para o latim, ele dizia que o mundo inteiro esteve prestes a acordar ariano. Então, chegou um tempo em que a igreja realmente quase sucumbiu a essa doutrina, a esses ensinos aqui. Um outro homem também chamado Gregório de Nissa, alguém que defendeu muito a Trindade nessa época, e ele conta a respeito do que estava acontecendo no dia a dia ali em Jerusalém, em Roma, nos arredores ali, e ele fala que tinha muitas discussões, que em todo lugar que você ia, as pessoas estavam falando a respeito disso, da Trindade, de Jesus, do arianismo, que as discussões eram muito intensas. E ele fala assim: vendedores de roupas, cambistas, feirantes, todos estão envolvidos. Se você pede o troco, eles filosofam sobre o gerado e o não gerado. Se você pergunta o preço do pão, a resposta é que o pai é maior que o filho e o filho menor que o pai. Se você pergunta ao empregado, meu banho já está pronto, ele lhe diz que o filho foi feito do nada. Então, esse homem aqui, ele está manifestando o que acontecia naquela época. Muitas discussões, a cidade inteira estavam envolvidos nesse tipo de coisa. E para piorar, o próprio imperador que legalizou o cristianismo, Constantino, ele foi alguém que cria no arianismo. Ele era um homem que fazia parte aqui desse partido, tanto que ele não se batizou até no momento da sua morte. E ali, quando ele foi morrer, ele chamou um bispo ariano, Eusébio de Nicomédia, e esse homem batizou ele, então ele faleceu. Então, por um lado, você tinha um imperador que cria numa heresia, e bispos do outro lado brigando para manter ativa, para manter ainda com importância a doutrina correta da Trindade. E esse ensino ele só foi condenado realmente no Concílio de Nicéia, em 325. Então, no ano de 325, os pais da igreja e vários bispos, eles se reuniram lá em Nicéia. E aqui é interessante que esses homens, muitas vezes, eles chegavam lá
faltando com um braço a menos, às vezes eles chegavam mancando. Esses bispos que discutiam a respeito disso, que condenaram o arianismo, chegavam nesse concílio, às vezes com as costas todas rasgadas, porque esses homens aqui, eles tinham acabado de sofrer as perseguições. No reinado anterior, o imperador anterior ainda estava perseguindo a igreja cristã. Então a gente vê que esses homens aqui, que discutiam essas doutrinas, que consideravam isso tão importante, eram pessoas que tinham sofrido pela fé cristã. Não eram pessoas que simplesmente estavam sentadas discutindo teologia, que eram pessoas de gabinete, eram homens que realmente viviam a fé, que sofreram por isso e chegavam às vezes arrastados com ajuda nesses concílios para condenar essas heresias. Então eles não consideravam que era um assunto de menor importância. E lá em Nicéia, eles definiram da seguinte forma, que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, e da mesma substância que o Pai. Então, foi isso a fórmula que eles colocaram lá em Nicéia para definir quem era Jesus, que ele era realmente Deus. E um outro homem aqui que defendeu muito nessa época essa doutrina da Trindade era Atanásio. Atanásio foi alguém também muito importante na história da igreja, e ele diversas vezes, se eu não me engano, por mais de 8 vezes ele foi exilado. Então, de repente surgia um imperador ariano e mandava Atanásio embora. De repente surgia um outro imperador e eles chamam o Atanásio de volta para ajudar a gente aqui a combater. Então esse homem por 8 vezes ele foi exilado. E alguns dizem que Atanásio foi o ponto fundamental da igreja não ter caído nesses erros também. Outros homens que defenderam isso, chamados de os grandes capadócios, às vezes vocês já ouviram falar, eram 3 homens, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia, e eles tinham uma irmã também chamada Macrina. Macrina era uma teóloga também, e ela escreveu e estudou muitas coisas para ensinar para os seus irmãos. Ela era irmã de 2 deles aqui, de Basílio e de Gregório de Nissa. Então, uma mulher naquela época, ela era uma teóloga muito importante, ela ensinou muitas coisas para esses 2 aqui. Então, foram homens que lutaram pela fé realmente. Basílio, uma vez ele foi eleito para ser o bispo lá de Cesareia. E Cesareia era uma região que o arianismo era muito forte, o partido ariano era muito forte. Então o imperador romano, ele não podia impedir ele de ser bispo, mas ele quis pressionar ele. Então ele ordenou que o prefeito de Cesareia fizesse algumas ameaças e promessas também para ele. Quando Basílio chegou no local, o prefeito começou a ameaçar ele com o confisco de bens, exílio, tortura e até a morte. Basílio então respondeu da seguinte maneira para ele: a única coisa que possuo que poderias confiscar são esses farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar, pois onde quer que me mandes, serei hóspede de Deus. E quanto às torturas, meu corpo já está morto em Cristo. A morte me fará um grande favor, pois me levará mais rápido à presença de Deus. Surpreso, Modesto, o prefeito, lhe confessou que nunca ninguém havia se atrevido a falar com ele nesses termos. A isso Basílio respondeu: talvez isso seja assim, porque nunca tropeçaste num verdadeiro bispo. Então, um homem aqui disse: olha, talvez ninguém foi tão enfático com você, porque você nunca tropeçou num verdadeiro bispo, num verdadeiro homem que defende as coisas de Deus. Então, esse era o perfil e o caráter das pessoas e dos pais que defendiam nessa época a Trindade, que defenderam a divindade de Jesus. Quando os arianos eles foram expulsos, depois do concílio de Nicéia, as pessoas pensaram que tinham vencido realmente a guerra contra eles.
Então, eles foram expulsos e eles se tornaram missionários lá entre os bárbaros. Eu até falei isso na aula passada e vou enfatizar hoje de novo, para a gente ver como que às vezes essas heresias têm poder, não na nossa própria época, mas em que épocas depois isso pode causar um estrago gigantesco na igreja. E quando eles se tornaram missionários entre os bárbaros, eles começaram ali a fazer conversões, a pregar para as pessoas, e muitos se converteram a esse tipo de ensino ariano. Anos depois, o Império Romano caiu, eles perderam a guerra contra os bárbaros, e esses bárbaros entraram no Império Romano. E com eles levaram junto todo esse cristianismo ariano. E começaram a ensinar essas coisas, e a igreja já não conseguiu resistir, e o resultado disso é que, com o tempo, a igreja foi entrando várias outras heresias, tanto que quando chega na Idade Média, a Bíblia já não pode ser lida por mais ninguém, vários dogmas da igreja católica surgiram nesse momento. Então, por conta aqui de uma fraqueza, quando os bárbaros voltaram e trouxeram esse cristianismo errado, depois disso a gente precisou de uma reforma protestante, Lutero, Calvino e todos os puritanos para reverter a situação. Então a gente vê que às vezes um ensino errado, na nossa época pode não fazer muita diferença, mas anos depois, nas gerações posteriores, isso aqui pode causar um estrago que dificilmente é revertido. E teve uma segunda consequência também. O cristianismo ele foi muito enfraquecido pelo arianismo, lá no norte da África. O norte da África foi o local onde viveu Agostinho, por exemplo, e foi o lugar onde os maiores mestres, pastores do cristianismo viveram. Com o tempo, a igreja foi se enfraquecendo tanto que os muçulmanos tomaram conta do norte da África, e até hoje é um local onde o cristianismo não é mais forte. Então você vê que um lugar que era o ponto ali basilar, que era algo tão forte, onde surgiram os grandes livros que nós temos hoje, dessas épocas antigas, ele foi tomado pelos muçulmanos por uma fraqueza, por abrir mão de doutrinas importantes. Então essas são duas consequências muito graves para nós. E isso serve para nos alertar. Às vezes algumas pessoas pensam que estudar a Bíblia com profundidade não é algo tão importante, que a gente precisa de coisas mais práticas, que a gente precisa viver do modo mais prático, entregar a cesta básica, fazer isso, fazer aquilo. E os pais da igreja faziam todas essas coisas, eram homens muito práticos, sofreram muito pelo cristianismo, mas se nós não tivermos uma doutrina correta, a gente vai explicar para as pessoas coisas erradas a respeito de Deus, e coisas erradas a respeito de Deus não vão levar essas pessoas para o céu, não vão fazer com que essas pessoas se santifiquem, consigam vencer o pecado, consigam entender realmente quem é Deus. Então, às vezes, esse discurso de que estudar muito a Bíblia deixa as pessoas frias, isso a gente já tem visto como realmente não é uma verdade, que as Escrituras foram dadas por Deus, e quanto mais nós estudarmos elas, mais o nosso coração, na verdade, ele vai ficar aquecido com as coisas de Deus. Um outro ensino aqui, o quarto, que a igreja enfrentou, se chamava docetismo. Essa palavra vem do grego dokel, que significa eu pareço. E essas pessoas, eles afirmavam a deidade de Jesus, mas negavam a sua humanidade, afirmando que Jesus tinha uma humanidade aparente e não real. Então eles diziam que quando Jesus veio no mundo, ele não pisou na terra. Jesus, ele parecia um homem, ele só tinha uma aparência de carne, só uma aparência de uma pessoa física, mas na verdade ele era puro espírito. Alguns dessa seita do docetismo chegaram a dizer que Jesus ele não morreu por crucificação, que no momento ali a cruz dele foi trocada com Judas Iscariotes, ou então com Simão Cirineu, que eles conseguiram trocar no lugar de Jesus e morreram no lugar dele.
tudo isso para dizer que o Filho de Deus, o homem que desceu do céu, ele não poderia ter carne, ele não poderia ser uma pessoa igual eu e você. Então, isso era muito forte também naquela época. As pessoas não queriam reconhecer que, ao mesmo tempo que Jesus ele era Deus, ele também era homem. Porque eles tinham uma visão, como o Espiritismo tem mais ou menos, carrega isso com ele, de que tudo que é material é muito ruim, de que tudo o que é matéria provém do diabo, alguma coisa assim. Então eles entendiam que o corpo humano é algo ruim, que as coisas que nós podemos tocar são coisas ruins também. Então eles diziam, Jesus ele não pode ter se encarnado, ele não pode ter tomado corpo físico de homem. Eles não aceitavam isso. Outra doutrina errada, apolinarismo. E aqui veio com um homem chamado Apolinário, lá no ano 350, mais ou menos, depois de Cristo. E ele diminuía também, do mesmo modo, a humanidade de Jesus. Ele dizia que Jesus, ele não tinha um espírito humano. Ele tinha o corpo, sim, ele era corpo, mas ele falava que desceu do céu um espírito divino, e esse espírito divino o incorporou em Jesus. Então, eles diziam que Jesus é como se ele fosse possuído ali pelo Espírito de Deus, que ele não tinha um espírito próprio. E esse homem ele foi combatido por Gregório de Nazianzo, e eles usaram a seguinte frase: o que não foi assumido pelo Verbo, não foi redimido. Então, o que Jesus não assumiu, ele também não redimiu. Então, se Jesus ele não teve uma natureza 100% humana, isso faz com que ele não tenha conseguido nos perdoar também, porque ele não era como nós. Então o sacrifício dele não foi aceito por Deus, porque ele não era como um de nós. E esses homens diziam isso: se Jesus não assumiu a natureza humana, ele também não é capaz de redimir a natureza, a nossa natureza, nós. Outra heresia que surgiu nesse momento, vocês podem ver que são coisas às vezes bem sutis, né? Muda uma coisa, às vezes eles pegam na divindade de Jesus, outra na humanidade, outra que Jesus não era eterno, que ele foi criado, mas foram várias coisas que foram surgindo e precisavam ser respondidas. A outra foi o nestorianismo. Esse homem aqui, Nestório, ele era um bispo lá de Constantinopla, e ele dizia que em Jesus havia duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, e duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E aí ele criou um ensino que dizia assim: Maria, por exemplo, ela era mãe somente da pessoa humana de Jesus, mas ela não era mãe da pessoa divina de Cristo. Então o erro deles aqui foi dividir Jesus no meio. Às vezes vocês já viram aqueles chocolates, eu lembro quando eu era criança, eu comprava aqueles ioiô creme, então tinha o branco e o preto. É mais ou menos o que eles querem fazer aqui com Jesus. Jesus ele tem duas partes. Quando ele veio no mundo, ele veio de duas formas. Tinha a pessoa divina de Jesus e a pessoa humana de Jesus. E o erro deles foi dividir, então, partir Cristo no meio. E nessa época, o concílio de Éfeso condenou o ensino deles, e eles ensinaram que em Jesus há uma só pessoa divina, né, a pessoa divina e humana juntas, e que ele tem duas naturezas, humana e divina. Então, às vezes é difícil compreender isso, mas o que eles diziam é que a gente não pode partir Jesus no meio. A gente tem que afirmar e compreender que em Jesus tanto o divino como o humano existiam. Foi nessa época aqui que surgiu a expressão Theotokos, se referindo a Maria, que se chamava então, que significa mãe de Deus. E essa é uma palavra correta. Então eles diziam que Jesus era a mãe de Deus. Só que aqui eles não queriam exaltar Maria, falar, ó, como Maria é importante, é a mãe de Deus. O que eles queriam, na verdade, fazer era exaltar a Jesus, chamar Jesus de Deus, falando, Maria, ela foi mãe de alguém que era verdadeiramente Deus, não é alguém que era só humano.
Então, esse foi o nestorianismo. E outra heresia aqui que surgiu, o adocionismo. Esses homens aqui, eles diziam que Jesus ele era simplesmente um homem, como qualquer outra pessoa. Ele nasceu de Maria, de José, e ele viveu aqui no mundo, até que no batismo dele, Deus o Pai resolveu adotar esse homem. Daí que vem o nome adocionismo. E a partir daí, Jesus ele foi adotado por Deus, e aí ele recebeu os poderes para fazer milagres, para fazer as curas, até o ponto também de fazer todas essas coisas, só que ele não se tornou alguém divino. Então eles diziam que Jesus ele foi adotado por Deus Pai, ali na idade do batismo dele. Então, essas são as principais heresias que surgiram nessa época. Também tem aqui, isso eu vou falar como um apêndice aqui, rápido, o gnosticismo. Então, às vezes, vocês já ouviram falar sobre o gnosticismo, e muitas dessas heresias, elas faziam parte desse grande grupo aqui, que se chamavam os gnósticos. Os gnósticos eram pessoas que diziam que existe um conhecimento oculto, que nem todas as pessoas têm acesso. E nós só podemos ser salvos se nós alcançarmos esse conhecimento oculto, que não é revelado para todas as pessoas. É uma espécie de maçonaria de hoje também, dos Rosa Cruz também, que eles dizem que vivem em um grupo separado, com verdades que poucas pessoas conhecem. Então, esses homens, os gnósticos, eles defendiam esse tipo de coisa. Eles diziam que Jesus também, ele não era homem, que tudo que é material é muito ruim. E por conta disso, esses gnósticos faziam o seguinte muitas vezes. Eles diziam, o corpo do homem é ruim, tudo que é material é ruim. Então qualquer coisa que você fizer com o seu corpo, ele não consegue atingir o seu espírito diante de Deus. Então, se você pecar, se você se envolver em muitas coisas ruins, em muitos pecados, não tem nenhum problema. Isso não é capaz de afetar o seu espírito, porque o corpo é ruim mesmo, isso é natural do corpo. Daí também que vem aquele versículo que Paulo condena, que muitos homens entram na casa de mulheres, as enganando e fazendo toda espécie de males. Então esses homens diziam, pode pecar à vontade, pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que isso não tem problema, isso não vai afetar a sua saúde espiritual diante de Deus. Então essas heresias às vezes levavam justamente para isso, para as pessoas viverem da forma que elas queriam, no meio de pecado, sem precisar se arrepender. Um dos pais da igreja, Irineu de Leão, ele falou o seguinte dos gnósticos: o erro nunca se apresenta em toda a sua nua crueza, a fim de não ser descoberto. Antes, veste-se elegantemente, para que os incautos creiam que é mais verdadeiro do que a própria verdade. Então, às vezes, isso vinha assim em palavras tão bonitas, um conhecimento oculto. Deus não dá para todas as pessoas. A gente precisa pesquisar muito para descobrir essas coisas. E, às vezes, eram erros que pareciam tão verdadeiros como a própria verdade. E aí depois ele fala, eles não estão desejosos de ensinar essas coisas para todos em público, mas somente aqueles que podem pagar muito por tais mistérios. São mistérios ocultos, impressionantes e profundos, adquiridos com muito sofrimento pelos amantes da falsidade. Então, nós vemos aqui uma condenação, dizendo que esses homens estavam interessados em dinheiro já desde aquela época, fazendo do cristianismo um modo de ganho para a vida deles. E os próprios apóstolos, eles tiveram que combater muito essa primeira heresia, que é o gnosticismo. Então tem textos na Bíblia que às vezes a gente lê, passa por cima, não entende o porquê que o apóstolo João, por exemplo, ou Paulo estava dizendo algumas coisas. E eu trouxe aqui uns exemplos para vocês verem. Lá em 1 João 1, ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Aqui João ele está justamente escrevendo contra os gnósticos. O propósito dele é falar contra essas pessoas, e ele fala o que os nossos olhos viram. Nós vimos o próprio Filho de Deus, os nossos ouvidos ouviram ele falar, e as nossas mãos tocaram na carne dele. Então João aqui ele quer dizer, Jesus não é só um espírito, ele é alguém que tinha carne e ossos como nós. Então, o próprio João aqui já combatendo isso. 1 João 4, 1 ao 3, ele também fala, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se precedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e já está no mundo. Então, às vezes, eu já vi pessoas lendo esse versículo e pensando que, de repente, se manifesta lá um demônio, e aí você pergunta para o demônio, Jesus Cristo veio em carne? Então, um modo de testar o demônio, né? Você confessa que Jesus veio em carne? Não é bem isso que o apóstolo João queria que acontecesse. Ele não queria que as pessoas saíssem perguntando para os outros, mas ele está falando, pessoas, falsos apóstolos, profetas têm surgido hoje dizendo que Jesus não veio em carne. Mas aqueles que são verdadeiros cristãos, eles admitem, eles confessam e aceitam que Jesus ele era verdadeiramente um homem também. Então o apóstolo João aqui, desde essa época também lidando com isso. 2 João 1,7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Depois Paulo, lá em Colossenses 2, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele dizia que nele, em Jesus, habita corporalmente, ele tem um corpo físico e ao mesmo tempo toda a plenitude da divindade. Então os apóstolos escreveram isso justamente para condenar esses falsos ensinos. Houve até um homem lá na igreja antiga chamado Marcião, e ele era um herege também que cria nessas coisas, ele era um gnóstico, e ele se encontrou com um discípulo de João, Policarpo de Esmirna. Policarpo ele teve contato pessoal com João, e ali ele chegou para Policarpo no mercado e falou, Policarpo, me reconhece, Policarpo. Porque Policarpo era alguém muito importante na igreja. Se ele tivesse o reconhecimento dele, ele seria importante. Policarpo vira para ele e fala, eu te reconheço como primogênito de Satanás. Então, ele foi bem duro ali, mas mostra que esses primeiros homens no cristianismo, eles não estavam dispostos a negociar com o erro de modo nenhum. Passado esse tempo, praticamente o arianismo foi se tornando mais fraco, e na época da Reforma Protestante surgiu um outro grupo chamado Socinianos. O fundador deles, Fausto Socino, foi um homem que começou de novo a falar contra a Trindade. E aí ele tem um grande discípulo, que às vezes alguém já ouviu falar, Miguel de Serveto. Miguel de Serveto, ele tem uma frase assim, a Trindade é uma doutrina diabólica. Então ele dizia que a Trindade era algo que vem do diabo. E esse homem, Miguel de Serveto, ele estava fugindo de vários locais, até que ele foi parar lá em Genebra, onde Calvino era pastor. Então, Miguel de Serveto, ele foi na igreja de Calvino, num dos cultos, ele foi reconhecido ali, e ele já tinha provocado diversas polêmicas no mundo cristão. Então, esse homem foi preso, e os prefeitos ali, as pessoas, as autoridades de Genebra, condenaram esse homem à morte também. Então, Miguel de Serveto, ele foi
condenado à morte. Às vezes algumas pessoas veem isso e acham que é uma pena muito dura, que Calvino permitiu esse tipo de coisa. Mas, irmãos, pessoas nessa época aqui, a pena de morte era comumente aplicada, inclusive para heresias. Então aparece um homem na sua cidade, entra dentro da sua igreja, fala que a doutrina da Trindade é uma doutrina diabólica, numa época em que você está brigando com o catolicismo. Então os governantes de Genebra não aceitaram esse tipo de coisa e esse homem foi condenado à morte aqui. E quem defendeu principalmente a doutrina da Trindade nesse período foram os puritanos. Então os puritanos foram aqueles que fizeram grandes defesas a respeito da Trindade. Nem tanto Lutero, nem tanto Calvino, mas mais esses homens aqui, John Owen, Thomas Goodwin e Francis Cheney, foram os principais puritanos que escreveram a respeito da Trindade. Mas isso aqui são histórias de outras épocas, são tempos que passaram, que nós vimos aqui, que aconteceu. Agora vamos falar algumas coisas dos nossos tempos aqui, heresias atuais ainda que nós temos a respeito da Trindade. Durante muito tempo depois dos puritanos, esse assunto ele não foi tocado de novo e pessoas não se levantaram para falar contra a Trindade. O primeiro registro que a gente tem é de 1913, lá nos Estados Unidos, e um homem chamado Max Kleister, ele começou a ensinar que o verdadeiro batismo é só em nome de Jesus. E aí ele fundou um movimento conhecido como Só Jesus. Então ele dizia que as coisas tinham que ser só no nome de Jesus. Então, a partir daqui, de 1913, isso começou a voltar para a igreja cristã, de forma que hoje a gente tem algumas igrejas que são adeptas do unicismo, que dizem que só existe um Deus, que Deus ele se manifesta, igual o modalismo dizia, de 3 maneiras diferentes. No Brasil a gente tem uma bem conhecida, a Igreja Voz da Verdade. Então, às vezes, vocês já ouviram aquelas músicas bonitas, conhecidas do Voz da Verdade, mas não têm ideia de que, quando eles se referem a Deus, eles não pensam da mesma forma que nós pensamos. E eu tirei aqui do site deles a manifestação, a doutrina deles oficial, a confissão deles de fé a respeito disso, para vocês verem realmente o que eles pensam a respeito da Trindade, como eles são diferentes de nós. Então, eles começam assim: em contradição ao trinitarianismo, que nós cremos a Trindade, a unicidade, que são eles, afirma que, em primeiro lugar, Deus é indivisivelmente um em número, e nele não há distinção de pessoas. Então, eles dizem aqui, em Deus não há distinção de pessoas. Não é o que nós cremos, que em Deus há sim distinção de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes, como a gente já viu nas aulas anteriores. Mas eles dizem, não, Deus é um só, e nele não há distinção de pessoas. Depois eles falam, Jesus é a absoluta plenitude da divindade. Até aqui parece bom. Ele é ao mesmo tempo Elohim, Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você perguntar para ele, Jesus é Deus? É. Por que ele é Deus? Porque ele é o Pai. O Espírito Santo é Deus? É. Por quê? Porque ele é o Pai também. Então, eles entendem que não existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo, que os 3 são um só. Então, o Pai desceu do céu e o Pai sofreu, morreu na cruz, e depois ele ficou com a igreja na forma do Espírito Santo. Então, é nisso que eles creem. Pois eles dizem, o Filho de Deus foi gerado segundo a carne, e não existiu desde a eternidade passada. Isso aqui é o próprio credo deles, está lá no site, pode entrar lá, vozdaverdade.net, e eles têm lá os estudos e falando sobre isso. Então eles dizem, Jesus não é alguém eterno, ele foi criado, ele não é desde a eternidade. Depois, o Logos, o verbo que João diz, lá em 1 João, não é uma pessoa separada, mas a mente, o pensamento, o plano, a atividade ou expressão do Pai.
Então eles dizem, quando João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando que Jesus era Deus, eles dizem, não, na verdade o Verbo, Jesus, ele é um pensamento de Deus, ele é uma atividade, é uma expressão de Deus Pai. Então eles não creem de maneira nenhuma em Jesus, como nós cremos. Outro ponto, eles falam, Jesus é o nome de Deus revelado no Novo Testamento e representa salvação, poder e autoridade de Deus. Então, o nome de Deus no Novo Testamento é Jesus, que é o mesmo do Antigo Testamento. Eles confundem o Pai com o Filho. E, por fim, os crentes definitivamente só verão um ser divino nos céus, Jesus Cristo. Então eles dizem, no céu não vai ter Pai, não vai ter Espírito Santo, a gente só vai ver a forma ali de Jesus. Quando nós vemos aquele versículo que o Filho se sentou à direita de Deus. Então, para eles passam por cima desses versículos. O estatuto da Igreja Evangélica Voz da Verdade, eles falam assim também, quando a Bíblia se refere a Deus, está falando no Espírito Santo, que é o Pai, Criador e sustentador de tudo. Jesus tanto é o Pai como é o Filho, mesma coisa. Antes da manifestação de Jesus como homem, não havia Filho de Deus, somente os anjos eram tidos como filhos de Deus. Então eles falam, antes de Jesus aparecer aqui, no ano 0 da era cristã, não existia Filho de Deus. Os únicos filhos de Deus que existiam eram os anjos. Jesus pode ser pai e também filho? É muito lógico que sim, pois ele é Deus. Então, é esse tipo de coisa que eles ensinam lá na Igreja Evangélica Voz da Verdade e é muitas vezes considerada como uma igreja correta e as pessoas não param para analisar esse tipo de coisa. A segunda que nós temos hoje em dia, às vezes vocês já ouviram falar do Tabernáculo da Fé, de William Branham. Não é algo tão conhecido, mas aqui em Franca nós temos. Eu morei uma vez do lado de uma igreja, na mesma rua, que tinha uma igreja dessa, e eles têm um profeta lá, o William Branham, que eles consideram muito como uma pessoa que trouxe as verdades de Deus. Ele já morreu, até hoje nos cultos eles ficam assistindo os vídeos dele. Mas o William Branham e essa igreja também ela é unicista. Eles dizem assim, se qualquer trinitariano aqui somente se soltasse um minuto, você poderia ver que Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, são 3 atributos do mesmo Deus. Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Então, eles têm os mesmos erros aqui do Voz da Verdade, e aqui eles vão até mais longe. Num livro deles, eles falam assim, a respeito do Apocalipse, da marca da besta. A marca na testa significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, que é o trinitarianismo. E a marca na mão significa cumprir com a vontade da igreja. Então ele fala, você crer na Trindade significa que você tem a marca da besta em si. Em outra parte eles dizem, Deus precisa de homens que queiram sofrer pelo seu nome, não pelo nome Trindade. O que tem Roma de Deus? E, no entanto, os protestantes estão unidos com ela, através da doutrina da Trindade. Então, uma crítica que eles fazem é o seguinte, crer na Trindade é nós sermos parecidos com os católicos, é nós acompanharmos aquelas coisas que os católicos tinham. Então, na verdade, crer em santos, crer na Trindade, crer no Papa, é tudo a mesma coisa. Então, eles erram, porque a Trindade ela foi estabelecida como doutrina na história da igreja, bem antes da Igreja Católica ser o que é hoje, com todos os seus erros. Então, 2 seitas bem importantes aqui, que são assim. Tem também os adventistas do 7º dia. Os adventistas, no começo, eles tinham muitos erros a respeito da Trindade. Atualmente, eles não têm dado mais ênfase nenhuma nisso. Atualmente, os adventistas, quando se fala da Trindade, eles procuram se parecer ao máximo com os evangélicos. Eles não falam mais de como os fundadores deles criam. Mas isso é difícil crer
que é porque eles melhoraram a doutrina. Na verdade, o adventismo ele tem uma estratégia de cada vez se parecer mais com as igrejas evangélicas. Então, raramente você vai ver adventistas em muitas polêmicas, procurando discutir muitas coisas. Hoje, a principal estratégia deles é se parecer com um de nós, é se parecer com os evangélicos. Então eles começam a entrar nas igrejas, ensinar pessoas, são convidados para pregar em outras igrejas e vão, e pregam coisas que não ofendem a ninguém, e eles começam a entrar junto com louvores, músicas que eles têm muito famosas, e vão ganhando a simpatia dos evangélicos, e a partir daí eles começam a ensinar de Ellen White, ensinar que comer carne de porco não faz bem assim, que a cafeína faz mal para o corpo. Então, eles são muito sutis, e talvez por isso eles são os piores, porque eles vêm mascarados, vão ganhando a confiança. É comum, às vezes, missionários adventistas virem na hora de um culto e pedir uma oportunidade, falar, a gente queria falar sobre família aqui, nós somos missionários, falar sobre alimentação, sobre boas práticas com o corpo, e aí eles vão, pegam o endereço das pessoas na igreja, e isso muitas pessoas têm relatado que está acontecendo hoje, e eles pegam o endereço, o telefone, começam a fazer visitas, pagam um curso de teologia para a pessoa na igreja adventista, e começam ali a fazer proselitismo dessa forma. Então tem sido muito comum dos adventistas, mas eles têm na doutrina deles inicial, sim, vários erros com relação à Trindade. Outro aqui, o último que eu separei, igreja local, né? Eles têm uma editora, às vezes mais conhecida, chamada Editora Árvore da Vida. Essa igreja local não é uma denominação, você não vai chegar lá e ter uma placa, igreja local. Geralmente eles se denominam por Igreja de Deus em Franca, Igreja de Deus em Taiwan, Igreja de Deus em São Paulo, é o nome que eles dão para as igrejas deles. Ela foi fundada por um homem chamado Witness Lee. Então era um chinês, às vezes vocês vão pegar uns livrinhos, eles têm muitos livros, está escrito lá Witness Lee, e um outro homem que também era meio junto com essa igreja, era o Watchman Nee, que já é um pouco mais conhecido. Aqui em Franca, hoje não tem mais esse lugar, mas a gente tinha um lugar que chamava Bucafé, não sei, alguns aqui talvez vão se lembrar, ali do lado do Magazine Luiza, do Bradesco, ali no centro, o Bucafé era um local ali de disseminação de literatura da igreja local. Então, era um ponto ali em que eles faziam reuniões, era um local agradável, você comia ali, tinha os livros, tudo mais, e era um local onde eles falavam, justamente eles eram adeptos aqui desse movimento da igreja local. E eu quero ler só algumas citações aqui deles a respeito da Trindade. Uma diz assim: quando o Filho veio ao mundo, não veio sozinho, não deixou o Pai nos céus. Então, a mesma visão, que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, vieram juntos. Provavelmente nos disseram no passado que quando o Filho veio nascer como um homem, ele deixou o Pai no trono no céu, mas a Bíblia nos diz que quando o Filho veio, ele veio com o Pai. Depois eles falam, o Pai está ilustrado, aqui eles dão 2 exemplos, e a gente pode ver bem mais claro como eles entendem. O Pai está ilustrado pela melancia inteira, o Filho pelas fatias, e finalmente o Espírito pelo suco. Agora você vê este ponto. O Pai não é apenas o Pai, mas é também o Filho, e o Filho não é apenas o Filho, mas é também o Espírito. Então, mostrando aqui uma melancia, aí você corta a melancia, tem as fatias, isso é Jesus. Você bate ela, faz o suco, isso é o Espírito Santo. Então, eles confundem, embora Deus seja um, ele não é um em 3 pessoas, são 3 pessoas distintas. Não é uma mesma melancia e não pode ser expressa a Trindade dessa forma. Outro exemplo aqui que eles vão falar. Alguns homens são de pouco propósito, por isso sua aparência é sempre a mesma. Contudo, um homem cheio de propósito terá várias aparências. Se você pudesse visitá-lo em sua casa logo pela manhã, veria que ele é um pai ou um marido,
Depois do café da manhã, talvez vá a uma universidade para ser um professor. À tarde, no hospital, é possível que o veja com um uniforme branco de médico. Em casa é um pai, na universidade é um professor e no hospital é um médico. O pai em casa, o professor na universidade e o médico no hospital são 3 pessoas. Então, na verdade, não são. Aqui é uma pessoa só, não são 3 pessoas. Isso aqui é o que o modalismo, que a gente viu a primeira lá das heresias, dizia. Uma pessoa só em 3 papéis, funções diferentes. Então, essa igreja local aqui, e eles são bem sectários também. Geralmente essas seitas são bem sectárias. E eles diziam o seguinte: vamos supor que você se mude de Franca para Ribeirão Preto. Lá você não pode ir numa Assembleia de Deus, nem numa igreja presbiteriana, ou batista, ou metodista, porque se você fizer isso, você está sendo uma... Eles diziam que você estaria sendo uma divisão da igreja original, que só existe uma igreja de Jesus Cristo, que é uma igreja local, que é um local em que as pessoas, todas que são cristãs, devem se reunir. Então eles são bem sectários também, e dizem todas essas coisas, nos comparam também ao catolicismo romano, e aqui eles usam uma linguagem forte. Eles diziam assim: ora, se a igreja católica é tida como a mãe das prostituições, as filhas são as prostitutas, que são as igrejas evangélicas ou denominacionais. Então eles comparam as outras igrejas justamente com esse tipo de linguagem. Então nós vemos que, apesar de terem a editora, apesar de serem pessoas até agradáveis muitas vezes, mas são esse o tipo de visão que eles têm sobre a Trindade e sobre as outras igrejas. Tem também aquele outro grupo, às vezes vocês já ouviram falar, aqueles adeptos do nome de Yehoshua e suas variantes. Então, às vezes você encontra uma pessoa na internet ou fala com você e ele diz que você não pode chamar Jesus de Jesus, mas que ele tem que ser chamado pelo nome de Yeshua somente, que Deus ele tem um nome específico, ele deve ser chamado por esse nome. Muitos homens também têm sido adeptos disso aqui, muitos judeus que têm se convertido ao cristianismo. Se você pesquisar, hoje há muitas sinagogas cristãs, vamos dizer assim, judeus messiânicos. Em Belo Horizonte tem um movimento forte desse também, e eles são adeptos desse tipo de coisa, de chamar de Jesus de Yeshua e de serem contra também a Trindade. Então essas pessoas também carregam em si esses erros. Esses aqui, irmãos, são os principais erros com relação à doutrina da Trindade atualmente, essas igrejas aqui, e eu procurei dar mais ênfase nesses que são considerados evangélicos, que estão mais próximos de nós. Mas é claro que nas outras religiões há muitos erros também. O espiritismo kardecista, ele diz a mesma coisa, que Jesus não era Deus, mas somente um homem mais evoluído do que os outros. Os testemunhas de Jeová também diz que o Espírito Santo é só a energia de Deus, não é uma pessoa, que Jesus também é um ser criado e finito, ele não é eterno. Os mormons também, eles dizem que, na verdade, todas as pessoas são Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são 3 deuses, eles dizem isso, são 3 deuses diferentes. Então, eles creem dessa forma e dizem que quando eles morrerem, eles têm a esperança de se tornarem os deuses dos seus próprios planetas. Então, os mormons, eles vão bem mais longe aí. Mas é basicamente essas as doutrinas que são erradas com relação à Trindade, para nós ficarmos atentos. Às vezes nós ouvimos, principalmente adventistas, Voz da Verdade e outras dessas igrejas, e passa desapercebido no que eles creem. Que eles creem em coisas que os nossos antepassados deram a vida para dizer que não era assim. Então, não somos nós que podemos aceitar de braços abertos esses erros. Se outras pessoas antes de nós batalharam aí com sangue durante 5 séculos para mostrar a visão de Deus correta nas Escrituras. Agora, para encerrar a aula, quem tiver com a confissão de fé batista,
de 1689, eu queria ler o trecho da Trindade também. Você vai ver como faz sentido muitas coisas aqui agora. Lá na página 33. Então é essa confissão preta aqui, de 1689, página 33, lá no ponto 3. Ele fala assim: em seu ser divino e infinito, há 3 subsistências, o Pai, a Palavra, ou o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência indivisível. Então eles falam, Deus é um em essência, em substância, mais 3 em pessoas. O Pai de ninguém é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, então Jesus é eterno. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Todos infinitos e sem princípio de existência, todos os 3 são eternos. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Esta doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Então, a importância que eles davam a isso. A doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus. E aquele outro teólogo que a gente citou na última aula, que ele dizia que na doutrina da Trindade e na pessoa de Jesus Cristo pulsa todo o coração da religião cristã. Então, nós vemos a importância que as pessoas deram realmente para a Trindade. Amém? Vamos orar para encerrar a aula? Senhor, nós queremos te agradecer por poder ver o seu agir durante a história, como o Senhor preservou o seu nome, como o Senhor amou o seu nome e o guardou, Deus, durante séculos, Senhor. Deus, ajuda-nos então a guardar também o seu nome, a guardar as coisas que o Senhor ensinou, a não sermos pessoas e uma geração que permite que o seu nome seja blasfemado, que o seu nome seja mudado, que coisas malditas e erradas sejam ditas a respeito do Senhor. Faça de nós pessoas com coragem, como esses homens que sofreram fisicamente pelo Evangelho, para sustentar o seu nome, para sustentar a sua verdade, para não abrirmos mão daquilo que o Senhor não abriu mão e nos revelou tão claramente nas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém.